e o tema da mensagem de hoje tem a ver com um assunto que nós trabalhamos na Fermata. O tema é integralidade com graça. No domingo passado, o pastor Israel nos abençoou falando sobre a questão da graça. O tema era a pedagogia da graça. E ele falou dessa graça que nos salvou, essa graça que nos perdoou. Ou seja, a graça de Deus, ela veio sobre nós e trouxe salvação e trouxe perdão. Mas a graça não apenas perdoa, a graça ela também nos ensina. Foi o que nós ouvimos no domingo passado, como a graça de Deus nos ensina a viver conforme o propósito, o plano, a vontade de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18, uma passagem conhecida, uma passagem muito interessante, ela é utilizada em vários contextos, em vários ambientes, principalmente quando se fala também sobre trabalho estratégico, sobre liderança. Mas essa passagem, ela tem várias reflexões muito interessantes, muito importantes. E quando eu falo sobre integralidade com graça, a pergunta que nós precisamos refletir é a seguinte: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que você está fazendo com a sua vida? Você recebeu a vida biológica, você tem vida biológica e você tem vida no Espírito. Se você crê no Senhor Jesus, você recebeu a vida de Cristo, então você tem vida espiritual, você tem vida eterna. Mas, de forma geral, o que é que você está fazendo com a sua vida? Como que você está administrando tudo aquilo que faz parte da sua vida? E Êxodo capítulo 18 vai nos ajudar a pensar em diferentes áreas, e o texto vai nos mostrar a importância dessa integralidade, a importância de nós cuidarmos da nossa vida como um todo. Não apenas uma área específica, não apenas uma parte dela, mas a nossa vida como um todo, ela tem valor, ela tem importância, ela tem significado. E a pergunta é: eu estou cuidando bem da minha vida? Eu estou cuidando bem da vida que Deus me deu? Quando nós falamos sobre integralidade, nós estamos falando da nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade, ela só é possível com a graça de Deus. Então, eu tenho uma responsabilidade sobre o que acontece comigo, ao mesmo tempo, eu dependo da graça de Deus para que isso, de fato, se realize, se concretize. Êxodo capítulo 18, eu quero ler algumas partes. Eu quero primeiramente ler Êxodo capítulo 18, versículo 1. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por meio de Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Para começar essa primeira parte do texto, Jetro, ele é um sacerdote de Midian. Midian, na verdade, os midianitas. Midian era filho de Abraão com Quetura. Depois que Sara faleceu, Abraão tem um novo casamento e eles têm um filho chamado Midian. Então, os midianitas, eles têm essa origem, eles eram, de certa forma, parentes, primos dos israelitas. E Jetro, sogro de Moisés, ele era de Midian, ele recebe notícias de que o Senhor tinha tirado Israel do Egito por meio de Moisés, que era o seu genro. A notícia chega na casa de Jetro, uma notícia de um livramento, uma notícia de uma libertação. E o texto deixa muito claro que a notícia que ele recebeu é que o Senhor tinha tirado Israel do Egito por meio de Moisés. Interessante que o texto começa declarando algo muito interessante e importante para nós. A obra, ela não é nossa. A obra
é de Deus, o trabalho é de Deus. É Ele quem faz, é Ele quem liberta, é Ele quem salva, é Ele quem transforma, é Ele quem capacita, é dele que vem a vida, Ele é o doador da vida. E o texto começa nos mostrando a importância de uma total confiança e dependência em Deus. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 3, onde Deus aparece a Moisés na sarça ardente, Deus fala mais ou menos assim para Moisés: Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho visto que o meu povo está oprimido no Egito, e eu estou descendo para livrá-los. Essa é a mensagem, essa é a palavra de Deus a Moisés. E Deus diz: Moisés, eu estou escolhendo você para realizar essa obra. Por meio de você, essa obra vai acontecer. Mas desde o início fica muito claro que Deus está dizendo: eu estou descendo para livrá-los. E Deus ele levanta Moisés. E agora isso de fato aconteceu, essa promessa, essa palavra, essa vontade de Deus, ela aconteceu, ela se estabeleceu, e a notícia vem a Jetro dizendo: Deus libertou Israel do Egito por meio de Moisés. Aquilo que era impossível, aquilo que era inimaginável, de fato aconteceu. Então o que acontece comigo, com você, o que acontece na minha vida é obra de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus. E nós precisamos entender que não é apenas na nossa vida espiritual que isso se refere. A graça de Deus, ela alcança toda a nossa existência, todo o nosso ser. Aquilo que você faz, aquilo que você é, aquilo que você conquistou. Às vezes nós achamos que aquilo, nós temos um crescimento, uma certa prosperidade, e nós achamos que a prosperidade, o crescimento veio por causa da nossa capacidade, por causa da nossa inteligência, porque eu sou muito bom, porque eu sei fazer as coisas, porque eu tomei as decisões corretas. Obviamente isso passou por você. Nós temos inteligência, Deus nos deu essa capacidade, nós tomamos decisões, muitas vezes acertadas, muitas vezes não acertadas, mas o que acontece conosco é graça de Deus. O que nós recebemos, o que nós experimentamos é de fato a graça de Deus. Vamos continuar a leitura. A segunda parte desse texto chama atenção. Versículo 2: Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão a sua mulher e os seus 2 filhos. O texto vai nos mostrar o valor da família. A família tem um papel crucial, fundamental na nossa vida, na nossa existência. E quem conhece o texto percebe, sabe que Jetro vai falar sobre a questão do trabalho, sobre a vida ministerial, a vida profissional de Moisés, mas ele começa trazendo algo muito importante, que é a questão da família. É interessante porque o que está acontecendo aqui? Os estudiosos dizem que mais ou menos ou aproximadamente 1 ano antes desse relato aqui, Moisés ele tinha enviado sua esposa e filhos para a casa do seu sogro.
Tem um texto em Êxodo, capítulo 4, onde Moisés, depois de trabalhar por 40 anos com o seu sogro Jetro, pastoreando o rebanho, ele tem a experiência da sarça ardente, no capítulo 3, e em algum momento Moisés, ele toma a decisão de ir para o Egito para ver o que está acontecendo com o seu povo. E Moisés pega sua esposa e seus filhos, e eles estão a caminho do Egito. E durante o caminho para o Egito, acontece uma situação um pouco estranha, um pouco diferente. O que acontece? O texto diz que Deus quis matar a Moisés, que o Senhor quis matar a Moisés enquanto eles estavam hospedados durante a viagem. Zípora, a esposa, ela imediatamente, ela circuncida, corta o prepúcio de um dos seus filhos, e toca com esse prepúcio, com essa circuncisão, ele toca os pés de Moisés. E o texto diz que o Senhor se retirou, desistiu da ideia de matar Moisés. É um texto um pouco difícil de nós entendermos exatamente o que está acontecendo. O texto não é muito claro, mas existe uma possibilidade de que um dos filhos de Moisés, o que foi, na verdade, circuncidado, ainda não havia sido circuncidado. E a circuncisão era um sinal da aliança com Deus. Então, aqueles que eram circuncidados, eles eram considerados povo de Deus, eles tinham essa aliança com o Senhor. E possivelmente, um dos filhos ainda não havia sido circuncidado. O texto não explica. Mas possivelmente, por causa disso, Deus ele quis eliminar a Moisés. Porque Moisés estava, de certa forma, em desobediência à aliança que ele tinha com o seu Deus, onde os filhos deveriam ser circuncidados. Então, essa possivelmente é uma explicação para essa passagem. E Moisés é liberto, na verdade, desse incidente. E a partir desse relato, nós não encontramos mais nenhuma vez o nome da mulher e dos filhos citados na história de Êxodo. Então, o que se entende é que Moisés enviou a esposa e os filhos de volta para a casa do seu sogro. E entre esse período até o retorno, até esse encontro aqui, provavelmente mais ou menos 1 ano se passou. Jetro ouve a notícia de que eles estão no deserto, foram libertos do Egito. E Jetro, eu costumo dizer, Jetro deve ter olhado para sua casa, para sua filha, e deve ter dito: minha filha, eu amo muito você, é muito bom ter você aqui em casa. Jetro deve ter falado para os netos, Gerson e Eliezer: eu amo vocês, gosto de vocês, gosto de estar com vocês na minha casa, mas o lugar de vocês não é aqui. Essa não é a casa de vocês. Zípora, você tem um marido. Gerson e Eliezer, vocês têm um pai. E Jetro, ele toma uma decisão muito sábia, muito interessante, porque ele avisa a Moisés, ele pede que mensageiros avisem a Moisés de que ele está indo ao encontro de Moisés e está levando consigo a esposa dele e os 2 filhos. E é muito interessante, por quê? Porque a primeira coisa que é restaurada na vida de Moisés nesse momento é a sua família, é a sua casa. A esposa é devolvida ao seu lar, os filhos são devolvidos ao seu lar para estarem debaixo dessa bênção, dessa aliança, dessa cobertura, dessa liderança que é a família. Então, a família, ela tem um valor muito, muito importante. E quando nós falamos sobre integralidade, nós temos que constantemente pensar e refletir o quanto nós estamos valorizando e cuidando, de fato, da nossa casa, da nossa família. Que valor que tem a sua família? Que valor que tem o seu casamento? Que valor que tem os teus filhos? Que valor que tem o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe? Que valor você tem dado e como você tem cuidado da família?
Porque o que geralmente acontece, ou que muitas vezes acontece, nós estamos ocupados com o trabalho, nós estamos ocupados com os nossos negócios, com o ministério, com tudo aquilo que está nas nossas mãos, e facilmente nós nos dedicamos completamente ao trabalho, nós damos muito do nosso tempo, do nosso valor àquilo que nós fazemos, e com isso, muitas vezes, a gente acaba negligenciando o cuidado de casa, o cuidado dos nossos, o cuidado daqueles que estão perto de nós. Que valor você tem dado? É interessante porque quando nós damos valor à nossa família, isso significa tempo, isso significam horas de conversas, tempo de qualidade, de relacionamento. Isso significa suprir as necessidades, seja do marido, da esposa, de um filho, do pai, da mãe. Nas diferentes dinâmicas e relações familiares, existem necessidades. E a pergunta é, estamos suprindo essas necessidades? Estamos, de fato, valorizando, cuidando? Hebreus capítulo 13, versículos 4, o autor vai dizendo que o casamento deve ser honrado por todos. Digno de honra é o casamento. Ou seja, o casamento, como base da família, ele deve ser valorizado, ele deve ser honrado. E não apenas permanecer casados, mas crescer como casal, desfrutar de unidade, desfrutar dessa relação. E de alguma forma, Jetro percebe que o que está acontecendo com Moisés e Zípora não está legal. Eles estão longe, eles estão afastados. Esse não é o propósito, esse não é o ideal do casamento. E Jetro restaura, na verdade, tanto a esposa ao marido, quanto os filhos para dentro de casa na relação com os pais. Então, vale a pena valorizar essa relação dentro de casa, dentro da família. Na sequência do texto, versículo 7, o texto diz assim: Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Disse ele: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Testemunhando do que Deus havia feito, o Deus soberano é adorado por outros povos, por outros líderes, por outras pessoas. O testemunho da intervenção de Deus gerou um impacto tão grande na vida de Jetro, que ele ofereceu sacrifícios a Deus e ele disse: esse Deus é poderoso, esse Deus é soberano, e ele é adorado também nesse momento junto com todos os líderes de Israel. Então Jetro chega com a família, restaura a família. Jetro adora a Deus depois que ouve tudo aquilo que havia acontecido, de como Deus havia operado. No dia seguinte, Moisés vai ao trabalho. Moisés tem uma missão, Moisés está liderando, conduzindo um povo muito grande, e Moisés sai para trabalhar. E Jetro, seu sogro, ele simplesmente observa como que Jetro está
trabalhando, como que Jetro está vivendo. E Moisés sai para atender o povo. E Moisés passa desde o amanhecer, desde cedinho até no final do dia, ele passa atendendo as pessoas. Ou seja, filas quilométricas são feitas e Moisés começa a atender a cada uma dessas pessoas, uma de cada vez, e não somente resolvendo rapidamente, né? Não é uma consulta num postinho que você vai, onde o médico atende você, sei lá, 30, 40 consultas por dia, ou seja, tudo rapidinho. Moisés, ele ouve as questões do povo, e não somente ele aconselha, mas ele ensina ao povo também como eles deveriam proceder, como eles deveriam viver em tal e tal situação. Ou seja, um trabalho que não terminaria nunca, um trabalho sem fim. E Jetro, ele observa como Moisés está vivendo, e ele chega a Moisés depois e ele diz o seguinte, vamos ler o texto. A partir do versículo 13, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Interessante nós pensarmos e refletirmos que o excesso de trabalho também é desobediência. Moisés não havia necessariamente uma questão moral. Não havia nesse texto, não há um pecado na vida de Moisés evidente, algo, uma falha moral, uma falha de caráter, muito pelo contrário. Moisés super dedicado, Moisés focado no seu trabalho, fazendo aquilo que ele entendia que ele deveria fazer. Então, não necessariamente há um pecado moral, mas há um modelo insustentável. Um estilo de vida que não se suporta, que não se mantém, que não é possível manter. E Jetro percebe isso. E Jetro fala para Moisés, Moisés, do jeito que você está vivendo, nem você vai terminar bem, nem o seu povo. Ou seja, ninguém vai terminar bem nessa história. A família de Moisés tinha acabado de voltar para casa, Moisés no primeiro dia já saiu de casa e a família nem soube mais, né, aonde Moisés estava, que horas que ele voltaria. Eu imagino que Zípora deve ter feito o jantar e Moisés chegou tarde da noite, a comida já estava fria. Por quê? Porque ele estava ocupado demais, fazendo algo bom, algo importante, algo necessário, mas aquele modelo era insustentável. Será que o nosso estilo de vida, será que a forma como nós estamos vivendo, ela é sustentável? Se você continuar vivendo exatamente do jeito que você vive hoje, você aguenta mais 30 anos, mais 40 anos, mais 50 anos? Você pode dizer, da forma como eu vivo hoje, eu creio que eu vou longe, eu acredito que eu vou longe? Ou você vai dizer, não, do jeito que eu vivo hoje, não vai dar muito certo, eu não vou aguentar muito tempo. Muitas vezes nós acabamos trabalhando demais, fazendo coisas demais, porque não queremos lidar com algumas questões pessoais, algumas questões familiares, talvez. A gente ocupa a nossa mente com trabalho, com coisas a fazer, porque em casa as coisas não estão indo muito bem,
o relacionamento não está legal, a gente não se entende no casamento, problemas com os filhos, de repente, e a gente usa o trabalho como se fosse uma fuga, um escape, para não enfrentar questões pessoais, questões dentro de nós mesmos. Como que está o seu estilo de vida? Como que você está administrando a sua vida pessoal, a sua família, o seu trabalho? E é muito interessante pensar em Êxodo 18, porque Jetro diz a Moisés: Moisés, nem você vai aguentar dessa forma. Então Jetro, ele tem uma preocupação com Moisés, ele tem uma preocupação com a vida pessoal de Moisés, ele tem uma preocupação com a família de Moisés, e ele tem uma preocupação com o trabalho de Moisés. E depois de observar, depois de ver essa realidade, Jetro, ele aconselha a Moisés. Ele diz: Moisés, eu vou te dar um conselho. E você vai fazer com esse conselho aquilo que você quiser. Pensa comigo que Moisés trabalhou durante 40 anos com Jetro. Moisés, ele pastoreou o rebanho de Jetro durante 40 anos. Jetro, ele era um sacerdote, ele era um líder tribal. Jetro, possivelmente, era um mentor, ele foi um grande mentor na vida de Moisés, na questão de pastoreio de rebanho, na questão de planejamento, de organização, uma série de coisas, possivelmente, Moisés já tinha aprendido com seu sogro durante os anos de trabalho em conjunto. Então, Jetro, ele era um sacerdote, ele tinha uma influência do Deus de Israel sobre a vida dele também, ele era um homem experimentado, e ele chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou te dar um conselho, e você faz o que você quiser com esse conselho. E conhecemos a história, e Jetro simplesmente diz a Moisés: Moisés, estabeleça líderes, escolha homens de confiança, homens que são inimigos do ganho desonesto, homens que são tementes a Deus, homens que são capazes de exercer uma liderança. Escolhe homens e coloca eles como líderes de 1000 pessoas, líderes de 100 pessoas, líderes de 50 pessoas e líderes de 10 pessoas. Ou seja, forme pessoas, treine pessoas, capacite pessoas para que elas possam fazer também aquilo que você está fazendo. E você vai representar esse povo diante de Deus, você vai continuar exercendo, você vai continuar exercendo uma liderança, cuidando desses líderes. As questões mais difíceis que ninguém souber resolver, essas questões virão até você e você vai poder ajudá-los, vai poder ensiná-los. Então pensa comigo, se antes, para cada 10 milhões de pessoas, tinha uma pessoa para ensinar, para orientar, para capacitar, de repente você tem líderes de 1000, você tem líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10, ou seja, para cada 10 pessoas tinha um líder, tinha uma pessoa para ouvir, para aconselhar, para ensinar. De 10 milhões para 1, de repente você tem 10 pessoas para um líder que vai atender, que vai suprir as demandas do povo. Moisés, ele ouve esse conselho, Moisés, ele se agrada desse conselho e com humildade ele aceita essa sabedoria da parte de Jetro e Moisés estabelece, na verdade, essa liderança no meio do seu povo. E o texto termina com essa mudança, com essa organização, com esse planejamento que é estabelecido na vida de Moisés e no meio do povo. E possivelmente com isso, criou-se um modelo sustentável para a formação de uma nação. De Êxodo capítulo 1 até o versículo 17, nós temos todo o relato da libertação e todo o processo inicial, todas as lutas iniciais desse processo de libertação. Êxodo capítulo 18 é uma
transição, na verdade, onde começa um período de formação da nação, onde Deus ele começa a ensinar a lei, os princípios, a forma de governo, como Ele queria que esse povo vivesse, como esse povo deveria relacionar-se com Deus. Então, estabelece-se um modelo sustentável de vida, de existência. Como que você está cuidando de você mesmo? Como que você está cuidando da sua casa, da sua família? E como que você está cuidando dos seus negócios? É interessante que Moisés ele não precisou de um milagre, não é verdade? Moisés ele precisou de um conselho. Às vezes, nós precisamos simplesmente de um conselho. De alguém que possa ser Jetro na nossa vida. Moisés teve a humildade para reconhecer que através de Jetro, do seu sogro, Deus estava cuidando de Moisés. Deus estava direcionando a vida de Moisés para um novo tempo, para uma nova realidade, onde a vida dele seria poupada, preservada, onde a família dele seria preservada e onde também o povo seria preservado. Isso é integralidade com graça. Onde eu tenho uma consciência, uma visão de como são importantes as diferentes áreas da minha vida. E eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade de cuidar de mim mesmo, da minha relação com Deus, da minha intimidade com Ele. Eu tenho uma responsabilidade de cuidar dos meus pensamentos, daquilo que acontece na minha mente. Eu tenho uma responsabilidade sobre os meus sentimentos, eu preciso fazer uma gestão das minhas emoções, dos meus sentimentos, e eu tenho uma responsabilidade sobre as minhas decisões. Eu tenho uma responsabilidade no meu casamento com a Juliane, eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos, eu tenho uma responsabilidade com a Fermata, com o trabalho que eu exerço, com a função que eu exerço. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade, eu preciso assumir essa responsabilidade. Ao mesmo tempo, eu entendo que pela minha própria força eu não dou conta. Pela minha própria força eu não vou superar, eu não vou vencer, eu dependo da graça de Deus, da presença de Deus. Porque há momentos, eu não estou falando de uma vida onde você não tem falhas, erros, nós falhamos. Nós erramos, não é verdade ou não? Alguém aqui nunca errou? Levanta a mão comigo. Não, brincadeira. Todos nós já erramos, todos nós falhamos. Todos nós temos dias onde a gente não está bem, onde a gente fala o que não deve, onde a gente toma decisões precipitadas, gasta o que não deveria gastar. Todos nós temos isso. Alguém disse, essa semana nós estávamos refletindo sobre isso, que Deus ele não procura inocência, Deus ele procura caráter. Nós não somos inocentes. Nós, com o pecado, nós já pisamos na bola muitas vezes. Nós não somos inocentes, mas Deus não espera inocência de nós. Deus espera caráter. E caráter tem a ver com aquilo que eu faço com o que acontece comigo. Caráter tem a ver com a minha reação, com a minha atitude, com a forma como eu lido com aquilo que acontece comigo. Então, Deus ele deseja um caráter íntegro, um caráter transformado, um caráter de humildade, de simplicidade. E é isso que Ele espera de nós. Então, quando nós pisamos na bola, quando a gente falha, você simplesmente diz, Deus, vacilei, falei o que não deveria falar, me perdoa. Me ajuda pelo Teu Espírito a andar em santidade, me ajuda pelo Teu Espírito a fazer aquilo que é correto. E quando nós pensamos em cuidado pessoal, familiar e ministerial da mesma forma, Deus, me ajuda. Me concede graça para cuidar de mim mesmo. Me concede graça para cuidar da minha casa, da minha família. Me concede graça no meu trabalho. Talvez você está no teu trabalho com desafios. Talvez você tenha algumas lutas,
algumas crises, você não sabe exatamente o que fazer, como resolver. Peça sabedoria a Deus. Possivelmente virá um Jetro na sua vida e ele vai te dar uma palavra, ele vai te dar um conselho, ele vai te dar uma direção. Jetro pode ser a sua esposa, Jetro pode ser o seu marido, Jetro pode ser o seu filho, Jetro pode ser o seu vizinho, Jetro pode ser a palavra de Deus que você lê e de repente a tua mente abre e você entende o que Deus está falando com você. Jetro pode ser essa pregação nesse dia. Jetro pode ser muitas coisas. Mas para ouvir a Jetro, nós precisamos de humildade, nós precisamos de simplicidade. Entendendo que Deus fala conosco, Deus opera das mais diversas formas possíveis. E Ele deseja que você esteja bem, Ele deseja que a sua família esteja bem, e Ele deseja também que o seu trabalho esteja bem ou fique bem. Com lutas, com aflições, com altos e baixos, mas o Senhor está sempre presente e Ele quer ver o nosso crescimento, a nossa edificação. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero primeiramente orar por vocês e depois eu quero pedir ao Marcos que venha também para abençoar aí dessa viagem também para o Equador. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Pai, pela Tua presença sobre as nossas vidas, sobre essa igreja local. Obrigado, Pai, que podemos ser uma igreja missionária, abençoando tantos ministérios, tantas pessoas que estão em missão, Pai, seja aqui dentro mesmo de Vitimarsum, fora de Vitimarsum, no Brasil, em outros países também. Temos esse privilégio, Pai, de fazer parte da Sua obra, daquilo que o Senhor está fazendo. Cremos também, Pai, que o Senhor opera em nós, na nossa casa, no nosso trabalho, aquilo que está nas nossas mãos. E nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, orando, Pai, por Tua graça, orando, Pai, por Tua misericórdia, orando, Pai, para que o Senhor nos ensine dia após dia, que o Senhor nos aconselhe por meio da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor levanta muitas pessoas como Jetro, para orientar, para ensinar, para dar conselho, para dar direção às nossas vidas. Queremos, Pai, com humildade e simplicidade, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, ouvir a Tua palavra. Ao mesmo tempo, Pai, cremos que nós temos uma responsabilidade do cuidado pessoal, do cuidado familiar e do cuidado profissional, ministerial. E nós queremos assumir essa responsabilidade. Nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda, Pai, a administrar a nossa vida de forma séria, de forma coerente, Pai. Nos concede a graça para isso. Pedimos a Tua bênção, Deus, o Teu cuidado sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que está nas nossas mãos. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um que está aqui, cada homem, cada mulher, cada família, cada negócio, Pai, tudo aquilo que está representado aqui nessa manhã, que o Senhor abençoe com a Tua graça, com a Tua presença e com o Teu poder. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.